Muito boa noite para quem está chegando aí no Entrevistas de Atitude. Olha aí, ó, satisfação. Terça-feira, 15 de março de 2022, 8h03. Bora lá, então, com mais um bate-papo. Já falamos aí nesse quadro de Beatles, de Rolling Stones, e hoje, então, chegou a vez de falarmos que, para essa que vos fala, a maior banda de todos os tempos. E não é puxação de saco, não, tá, gurizes? Para quem acompanhou aí o meu trabalho ao longo desses 10 anos de Radio Solaris, sabe que Led Zeppelin é a maior banda de todos os tempos. Chegando aqui conosco também, diretamente aí do Rio de Janeiro, olha aí, ó, gurizes, satisfação enorme, Lula Zeppeliano. Muito boa noite, Lula. Tá nos ouvindo bem aí, cara? Tô sim. Boa noite, rapaziada. Boa noite, gata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, para os nossos ouvintes, em especial, então, a Presence Led Zeppelin, banda aí, tributo, então, a Led Zeppelin de São Leopoldo. Pablo. Parabéns, que eu já vi vocês através do YouTube, é claro, né? E vou ter a honra um dia de vê-los pessoalmente, por que não? Que maravilha. Com certeza, Lula. Valeu! Conosco também nesse bate-papo de hoje, senhor Pablo, diretamente aí no produtora da Vacaria, da lendária Vacaria para o Mundo. E aí, boa noite, pessoal. Vamos lá, também, né? E também conosco aí, assim, muito feliz, porque o Lula Zeppeliano, ele é nada mais, nada menos que o presidente do fã-clube oficial do Led Zeppelin aqui no Brasil. E esse fã-clube, para vocês terem uma ideia, foi fundado aí por ele e seu amigo Sérgio Luiz Amorim. Isso foi lá em 12 de outubro de 1986. Tudo isso no Rio, tá? E acabou se tornando, então, oficial em novembro de 94, com autorização, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que o senhor Jimmy Page, o fundador, o dono da bagaça toda. Então é isso. Bruxo. O mago. Gente fina. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele anda de bermuda, jeans, chinela havaiana, camisa Hering branca e só um óculos escuros, sem segurança, sem nada. Bom, começando o nosso bate-papo, conhecendo um pouquinho mais, em especial da Presence, tá? Rafa, Bruno, ai, tá lá atrás o... Matheus. Aí, Matheus. Boa noite aí, gurizes. Essa paixão em especial ao Led Zeppelin começou quando e como? E outra, a gente está acostumado a ver tantas bandas, em especial tributo a Stones, a Beatles, agora, em especial, Led Zeppelin é um pouco raro. Como é que foi chegar nessa união aí de um power trio como vocês, né, completam a banda? Como é que foi chegar nessa harmonia de, não, é Led Zeppelin, era isso? Contem aí pra gente. Acho que é uma paixão de adolescente, né? Pegar os discos, né, de rock e sentir toda aquela energia, né, que o Led Zeppelin tem, que é completamente fora da caixa, é uma coisa especial. Só o Led Zeppelin tem, né? Tu não consegue dizer assim, é rock pesado. Ele, cara, é tudo. Os caras fazem de tudo. E aí, quando tu começa a aprender a tocar um instrumento, né? E aí tu descobre que eles fizeram um disco ao vivo, né? Que é uma coisa mágica. Tocando ao vivo é uma coisa que não tem nenhuma banda fazia aquilo. Então tu começa, né, a estudar e ver que os caras faziam algo sensacional na questão da estrutura da música. Tanto que, se vocês repararem, as músicas do Led Zeppelin não tem refrão, né? Não tem aquele refrão marcante. Quase uma ou duas outras músicas só que tem, mas o resto não tem. E é aquela coisa, né, da explosão de cada música, né, da guitarra, da bateria, do baixo, do vocal, arregaçando, que é coisa do outro mundo, né? E aí tu começa a achar uma gurizada que também compartilha com essa ideia, como todo mundo tocar isso, né? E só que não é uma coisa simplesmente de tocar uma nota, né? Tocar o riff certo.
tem toda uma magia. É difícil para quem não é músico entender isso, sabe? Porque a nota tem um tempo que começa, inicia, termina, e eles são muito mágicos nessa questão, né? Então, tu pode ver 500 bandas de cover, mas tu sempre vai ver alguém que é o guitarrista que puxa um pouco do metal, guitarra que grita demais, o batera que não tem aquela coisa pesada da porra, né? O cara do baixo tem aquela suavidade para tocar nesse caos todo, né? É isso que une nós, né? É escutar o dia todo, e não só os discos, né? O que a gente escuta mesmo é esses bootleg que tem hoje na internet aí, né? Nos anos 90 surgiu como Cabala, né? O disco Cabala surgiu, né? Então a gente suga desses negócios aí, né? Aí onde os caras erram, olha, errou ali, vai ver, os caras são humanos. Uhum. Mas é essa vibe que a gente curte, né? Fora daí, se vai entrar nos assuntos músicos, é instrumento, é corda, é captador, é pele de bateria, é tudo isso aí, é uma loucura. Lula, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. De fato... Estão me escutando bem? Perfeito. Do pouco que eu me joguei ontem no mundo zeppeliano, assim, de fato, Jimmy Page, ele era o mentor de tudo aquilo, tá? E conta pra gente como é que foi conhecer aquela figura ilustre. Conta aí um pouco do teu histórico em relação a Jimmy Page, Cara, em relação ao Led Zeppelin. Eu vou tentar diminuir, nós lançamos até um livro agora, nós não, Leandro Souto Maior, através dos meus contatos com o Jimmy Page. Jimmy Page acabou me chamando de my friend e me dando o ingresso, o convite para aquela reunião em Londres, aquele show que na área VIP, né? Então ele foi me testando, ele falou assim... Bom, eu conheci o Robert Plant primeiro, em 94, no Hollywood Rock. Aí eu já tinha um fã-clube do Led Zeppelin. Aí em 96 eles vieram divulgar o videocassete, o Unleaded no quarto. Na época era vídeo, né? Aí eles vieram divulgar e eu pedi o presidente na época era Polygram, o Alexandre, para me apresentar, né? Porque, pô, era fã-clube. Eles me deram o CD autografado, mais um kit bacana. Aí o Plant falou, Page, the President Oficial Led Zeppelin Fan Club Brasil, não, the President Fan Club Brasil. Aí, pô, Jimmy Page, ok, aí me deu um abraço e o Robert Plant me deu um beijo na testa, eles me deram aquele kit. Eu me lembro até hoje que eu tremi igual vara verde lá no Sheraton, no hotel, né? Porra, aí os caras trocam minha coleção do Black Sabbath nesse CD autografado. Eu entrei dentro do ônibus igual um desnorteado, não sei para onde eu fui parar, entendeu? Assim. Aí eu falei, caramba. Mas, tipo assim, não vou chorar na frente dos caras, não vou bambear, vou ficar... Depois eu tremi igual vara verde, né? Porque eu falava para meus primos, quando eu comecei a curtir Led Zeppelin, eu tinha 5 anos, em 74. Aí eu escutei Stairway to Heaven, aí aquela música tocou meu coração, que eles botavam vitrola na rua, assim, vitrola o nome, era um armário. Aí quando eu escutei aquela música, eu comecei a chorar, e meu primo, o que foi, Lulinha? Eu falei, essa música, ela é bonita e triste, parece que está dando tchau. Aí meu primo, ele não entendeu a música, aí me deu, o meu primeiro disco de 5 anos foi o Led Zeppelin 4, não foi um disco de criança. Inclusive, né? Inclusive o Led Zeppelin 4 recentemente aí completou 50 anos, já é um absurdo. E aí depois eu vou até pedir para vocês aí, obviamente, né? Qual é o melhor álbum, né, da banda? Mas isso é para depois. Mas Lula, continua aí a tua. O melhor álbum, eu vou até falar, o melhor álbum é difícil dizer, o menos ruim. Porque o Led Zeppelin tem uma coisa de bom, eles nunca gostaram, vou pegar o fio dele aí. Eles o americano criou o termo hard rock para o Led Zeppelin, que era chamado de heavy metal na Inglaterra. Mas a grande mãe da sacação do Jimmy Page e do Peter Grant, que era o quinto Zeppelin, foi ir para os Estados Unidos, não gravar na Inglaterra. Aí eles ficaram mais famosos nos Estados Unidos. Aí como o inglês ficou, não, ele é nosso.
Mas aí eles já estavam comendo todo mundo, né? Os caras, para ter ideia, os caras gravaram um disco em dois discos em um ano. E tiraram o Led Zeppelin das paradas, assim, ó. E o grande marketing quer ver o Led Zeppelin, vai a um show. 90% da bilheteria era dos caras. Além do cachê, 90%. Então, a minha proximidade com o Jimmy Page foi através do quê? Eu ajudava a Casa Jimmy, aqui em Santa Teresa, uma instituição de crianças, de adolescentes que o Jimmy Page cuida. Então, quando eu conheci o Page, não sei que ele me testou, e eu gosto muito de ajudar as pessoas também. Então, eles já tinham oficializado o fã-clube, porque o fã-clube oficial tem que ter o documento do dono da banda, entendeu? E aí, a partir deste momento, você se torna responsável por qualquer coisa. Qualquer coisa que der errado no país, só pode ter um fã-clube oficial em cada país. Entendeu? Aí o que acontece? Ele falou assim, Lula, vou falar em português, se todos nós fizermos um pouco pelas nossas crianças, ela pode ser o nosso assassino ou o nosso governante de amanhã. Não precisa ser dinheiro, mas carinho, ombro, educação é a chave para o mundo. Aquilo ficou na minha cabeça. Então, comecei a fazer evento beneficente do aniversário do fã-clube do Led Zeppelin, chamando bandas, para tocar livros para Casa Jimmy. Então, isso me aproximou do Jimmy Page, sem eu saber. Porque nenhum fã-clube, depois ele me contou do Led Zeppelin, comprou a ação dele de fazer essas coisas pelas crianças. Entendeu? Então, quando ele faz churrasco, essas paradas, fez churrasco na Casa Jimmy, beneficente, ele mandava eu chamar, e só eu posso chamar alguns fãs, que eu sou de compartilhar, eu não sou egoísta. Poderia muito bem ir, não, vou chamar uma galera para ir que eu podia, entendeu? E foi assim que foi crescendo a minha amizade com ele. Eu tenho o telefone da residência dele, fui para Londres. E nada disso, assim, tipo, quando você conhece o ser humano... Cara, eu tenho uma história aqui rapidinho, é assim... O Jimmy Page, ele vem para o Rio, ele gosta do Brasil mesmo, ele quer conhecer o nosso salário, quer saber de tudo. Então, eu faço uma parada, eu não falo em Led Zeppelin, eu deixo ele falar, ele começa a falar das afinações. O Led Zeppelin é o seguinte, é uma química de 4 homens ali, tinha que acabar ali mesmo. Porque quase todo mundo toca Led Zeppelin errado, porque as afinações, a bateria... Cada um é um gênio. O John Paul Jones ali por trás do maestro. Porra, o cara é fogo. Então, são 2 músicos de estúdio ali, John Paul Jones e Jimmy Page. Né? O Jimmy Page era visionário. Cada disco é uma história e cada faixa é diferente uma da outra. Então, vamos lá. Aí, só para terminar aí, rapidinho, para finalizar, para vocês terem tempo também. Então, eu falei assim, essa história é legal porque eu falei assim, tu quer conhecer o Rio de Janeiro mesmo, né? Quero. Chamei o motorista do hotel que ele fica aqui no Rio, falei assim, ó, vem de Chevette amanhã, isso em 2000 e pouco. Chevette, eu falei, para onde a gente vai tem que ser Chevette, nada de carro luxuoso. Vai levar o cara aonde, rapaz? Falei, vou levar em Belfort Roxo. Ele tá maluco, eu falei, ele quer conhecer o Rio. Vou levar ele lá no interior do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, onde tem pobre pra caramba. Aí eu falei, aqui, Jimmy Page, estrada esburacada, gente na rua. Assim, a realidade do Brasil, né? Aí ele falou, esse é o Rio de Janeiro? Eu falei, esse é o Rio de Janeiro. Aquele é cartão postal da Zona Sul. Isso aqui é a realidade nossa. Aí comparei para ele o salário mínimo, um salário da Inglaterra, de médico, de policial, de tudo. Ele falou, vocês são os heróis, eu amo vocês. Que povo sorridente, com toda desgraça. Vocês não merecem isso. Então, eu mostrei a realidade para ele do que é o Brasil. Um país tão lindo, tão cheio de cultura, que ele adora a nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, fudido pelos governantes e por uma parte do povo sem educação pela culpa de governantes. Esse foi, então, aí um dos meus convidados aí do Entrevista de Atitude de hoje, o senhor Lula Zeppeliano, presidente do fã-clube oficial do Led Zeppelin lá no Rio de Janeiro. E falando em heróis, o Pablo é um exemplo dele, né, cara? Falando em guerreiro, né? o Pablo é um exemplo, cara. Aliás, olha aqui, chegando aqui, ó, grande Paola Oliveira, grande parça nossa, diretamente de Porto Alegre aí, grande produtora cultural. Paola, grande beijo aí pra ti, guria. Paulinha fez muitas produções excelentes, né? Nossa.
E é uma baita pessoa também. Beijão pra rolar. Pablo, 2 anos praticamente assim, sem saber o que é um show, sem saber o que é produzir algum evento cultural, sem saber, que, querendo ou não, até então tu te obrigou nesse meio tempo a recorrer a outras coisas para sobreviver, né, financeiramente, Sim. né, cara? Como é que foi tua luta nesse meio tempo? E agora, pô, dando uma amenizada aí na situação, voltando, engatinhando aí aos pouquinhos, e já de cara dando pontapé inicial aí com a Presence Led Zeppelin. Então, e aí, boa noite, pessoal. Boa noite. Sou o Pablo de Vacaria, né, da Nuke Produtora. Quem não segue, segue lá no Instagram, lá, Nuke Produtora. Eu trabalho aí desde 2013 com produções culturais aqui na região de Vacaria, né? Fiz vários projetos aqui, projetos com cunho social, mas sempre envolvendo a música, né? E nos últimos, ali de 2018, 2019, 2020, a gente estava trabalhando com o pessoal das bandas tributos, as bandas covers também, né? E estava rendendo uma graninha legal, tinha um sustento disso e simplesmente acabou, assim, né? De uma hora para outra. Eu tinha até show marcado com os guris da Presence em 2020, tinha um show marcado com eles lá e tive que cancelar junto com outros 4 shows, assim, tipo, foi bem devastador, assim, na época, né? E sempre naquela pensando, vai rolar depois, e quando vê, deu 2 anos aí, né? Meu último show foi em 14 de março de 2020. Foi o Metallica cover. E rolou legal também, só que foi o último, né? Não, a gente, sem saber que aquele seria o último, né? Foi lá e fez. E é isso aí, né? Rolou também lives, eu produzi uma live aqui com o incentivo da Aldir Blanc, né? Aqui em Vacaria. Com bandas locais daqui, que rolou um edital, né? E estamos aguardando agora a Lei Paulo Gustavo aí também, chegar algum incentivo, de algum fomento aí para a gente trabalhar culturalmente aqui a música na nossa região, né? Abrangindo a região inteira, né? Tanto Vacaria, Antônio Prado, Caxias, toda essa região, a gente trabalha em prol disso, né? E agora, depois desses 2 anos, que agora deu uma aliviada, assim, estamos sentindo que está voltando. Eu tô com uma excursão com ônibus lotado para ver o show do Metallica faz 2 anos já. Desde 2019 tá lotado esse ônibus. Eu tô com o ingresso do Kiss há 2 anos já, Pablo e Gurias. Então... Não, eu tenho a do Kiss também, tem a excursão. Se tu quiser, nós passamos e te buscamos. Lógico, né? É que tá tudo no caminho, né? Tipo, uma ponta do Texas sai, passa na outra ponta do Texas e aí vai para a civilização, não é, Pablo? Tudo aqui é região. E aí, com essa volta, eu comecei também, durante a pandemia, eu comecei um negócio de hambúrguer artesanal feito na brasa, que eu faço também, que é uma forma de conseguir levantar uma grana, né, e pagar as contas, né? E agora estamos engatinhando de novo, só que vamos começar chutando a porta, né? Vamos começar com uma banda assim que vai botar a casa abaixo, né? O Presence foi um dos melhores shows assim que eu produzi, pelo menos quando eu fiz covers. Eu fiz, acho que, mais de 10 bandas tributo e cover ali. E o Presence foi uma banda bem marcante. E até por isso que eu escolhi eles nesse retorno, né? Eu tinha a proposta, acho que de umas 4 ou 5 bandas que me procuraram para fazer esse retorno aqui, né? E no fim eu acabei procurando eles no Presence lá, né? Eu chamei o Rafa ali, digo, não, vamos fechar o show, tem que ser com vocês. E já é sucesso, né? Estamos chegando aí, esgotando os ingressos. Acho que deve ter mais uns 10, 12 ingressos. Vai e acabando os ingressos sábado, vai lotar, vai ser demais. E que a galera tá ansiosa demais pelo show. Não, realmente, tá todo mundo, né, sedento aí por um bom show de rock and roll. Eu, falando em existência aqui, eu preciso mandar um salve para os meus patrocinadores, né, dá licença, porque a peleia continua, né? Então, deixa eu mandar aqui, ó, as nossas considerações, então, para a Mecânica MV, Alessandro Brave, Artes Marciais, aí, Kickbox, aliás, inclusive a Luana
fisioterapeuta aí da H2 Físio, que também é aí um dos meus patrocinadores, acabou de mandar mensagem aqui para mim, disse, ó, amanhã, 10h30, na H2. Então, amanhã a gente vai lá dar uns socos e uns chutes aí com o profissional aí, Alessandro Brave. Também conosco aí, apoiando o Entrevistas de Atitude, a VMB, há mais de 20 anos aí no mercado, Imobiliária Marim, também há mais de 20 anos aí no mercado, no coração de Antônio Prado, Casinha de Varanda, viu, gurizes? Viu, gurizes? Aí, quando vocês... Bom, vocês vão ficar em Caxias, vão fazer show, automaticamente vão ir para a Vacaria, mas quando retornarem, quiserem dar um tempo aí em Tuiuti, que é distrito aí de Bento Gonçalves, tem uma parada, então, na Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. E também conosco aí a H2 Físio, tá? Muito obrigada a todo mundo. Vamos aqui para alguns dos recados. Lula, olha só, tem recado aqui para ti, ó. Lula, vem para cá, tem show sexta-feira. No caso, é em Caxias do Sul, tá? Cara, eu tô para ir para Caxias do Sul porque eu tenho um amigo que tem uma casa chamada Mississippi Delta Blues Bar. Tá. O Toio Barroso. O Toio, sabe, não sei se tu soube, né, Lula, mas infelizmente o Mississippi fechou, né, cara? Mas ele vai abrir. Tá funcionando do Rio de Janeiro. Ah, tu chegou aí na casa dele aí no Rio? No Rio eu vou direto. Hoje é dia do Clube do Blues lá. Eu ajudo lá direto. Eu amo muito blues. Por isso que o Zeppelin é muito importante na minha vida, porque através do Zeppelin eu descobri outras sonoridades. Hoje eu sou amante do blues. Uhum. Aí eu te falo, pergunta a eles, pô, você fala, Since I Love You, e tinha Foran, um blues do caramba, e o pessoal quase assim não conhece, né? I'm Gonna Crawl, entendeu? Eu me amarro muito nisso. E eu costumo dizer o seguinte, o Led Zeppelin é para todos, mas nem todos são para o Led Zeppelin. Led Zeppelin ame ou odeio. Uau! O nome do fã-clube, só para te falar, é Zeppeliano Fã-Clube, foi fundado por mim e pelo meu amigo Sérgio Luiz Amorim, o Tulula. Eu conheci numa sala de vídeo, no dia 12 de outubro de 82. Aí ia ser Zeppeliniano. Aí eu falei assim, pô, peraí, não. Vamos botar uma coisa tipo máfia italiana. Zeppeliano! Aí ele, porra, gostei da ideia. Aí eu fico... Hoje em dia eu fico sozinho, mas ele continua sendo presidente. Ele trabalha na Mutilation Record, é dele, na verdade, né? Lá na Galeria do Rock. Ele, porra, meu brother. A gente começou um sonho junto, chamava a gente de maluco. Porra, o maluco tá aqui, foi para Londres, o maluco virou amigo do Plant, do Page, mais do Page, né? Page de namorar e tal. Aí a pessoa fica assim, mas eu te falo, tudo é passageiro. Então, eu não sou aquele cara que fica, eu sou amigo de fulano, até porque eu conheço muita gente. Então, eu só quero, galera, que a gente tem um mundo melhor, porque nosso país é muito culto. Obrigado, tá, por essa oportunidade. E é isso. Pablo, enquanto isso, olha aqui, ó. Oi. O Ederson comentou aqui, toquei The Doors por 10 anos, mas a maior banda de todos os tempos com o melhor batera da história é Led Zeppelin. Muito curioso, então, para curtir o som de vocês. Beijo, Karina. Beijo, Ederson. É indiscutível, né? John Bonham é meio unânime no quesito de todo mundo achar o melhor baterista do mundo, né? Uhum. Para mim, John Bonham e Kate Moon são os dois melhores bateristas já em questão de feeling, de raça, né? Eu sou muito fã de The Who também, nossa, vi o The Who ao vivo, é sensacional, né? Só que eu vi não com o Kate Moon, vi com o filho do Ringo, né? Mas tava ótimo. Viu, Rafa? Rafa, vocês acabaram aí caindo. Olha aqui, deixa eu repetir esse recado aqui para vocês verem também aí do Ederson. O Ederson, inclusive, que toca bateria, tá? Ele tocou por um bom período na Holy House Band, tributo ao The Doors, e ele comentou aqui, toquei The Doors por 10 anos, mas a maior banda de todos os tempos, com a melhor bateria da história, Led Zeppelin. Muito curioso, então, para curtir o som de vocês, tá? Se tratando, aliás, aí o Pablo, nesse meio tempo, comentou que o Keith Moon, né, e John Bonham
até então são os maiores bateras de todos os tempos, vocês automaticamente concordam, né, Rafa? Sim, com certeza. Aliás, pelo que deu para captar ontem, um pouco dos meus estudos, o Lula há de confirmar agora o nome Led Zeppelin, tá? Em si, agora começa algumas das curiosidades em relação para você, nosso ouvinte. O nome Led Zeppelin simplesmente chegou assim, nada mais, nada menos do que o próprio Keith Moon. Foi. E foi num deboche. Eu tava assim, tipo, mas na realidade... Porque significa ia ser Liad, né? Com a... Aí ficou LED, Zeppelin de chumbo, uma coisa que sobe e cai. Mas, curiosamente, o Zeppelin subiu e caiu, né? Ascensão em queda. Porque a história conta que o Keith Moon era muito doido, né? Então, ele estava brigando direto lá com o The Who, porque ele era muito doido. E o Jimmy Page, ratão de estúdio, conhecia todo mundo, falou, vamos montar uma banda. Chamado, aí ele, Led Zeppelin, Zeppelin de chumbo, né? Aí ia ser chegaram a gravar uma música que o Jeff Beck gravou no disco dele, Beck's Bolero. Sim. Beck's Bolero. Essa música é de autoria do Jimmy Page, Beck's Bolero. Aí a John Bonham na batera, o John Paul Jones no baixo, eu esqueci o tecladista, qual era o nome, Jeff Beck na outra guitarra e o Keith Moon na batera. Essa seria o Led Zeppelin. Primeiro. Aliás... Quando o The Who soube, falou, não, vamos fazer as pazes. Esse aí é o álbum, ó. Esse aí é o álbum, ó, que inclusive tem participação aí do Jimmy Page, tá aí, ó. Isso. É o Beck's Bolero, a faixa. O primeiro disco da carreira solo do Jeff Beck. Aliás, esse pianista que tu comentou aí, que tem participações, ele foi pianista dos Rolling Stones lá no início da carreira. Isso, ele mesmo. Peraí, eu vou pesquisar rapidamente. Acho que é o Ian Stewart. Ian Stewart. Ô, Rafa, confirma aí. Ian Stewart, mas acho que é o Ian Stewart, sim. Então, ele era tecladista, né? Pianista aí dos Rolling Stones. E aí, bicho, ele não ficou na banda porque Mick Jagger não achava o cara uma boa pinta, cara. E aí, simplesmente, se chutou, deu um chute na bunda do cara e some, né, velho? Ele tinha um queixo um pouco desengonçado e tal, então ó, vazou da banda. E aí ele acabou fazendo aí umas participações em relação a alguns trabalhos, inclusive do Jimmy Page e também ao Led Zeppelin. O If You Need Help From A Friend, aquele disco do Joey Cook, a versão, aquilo tudo foi arranjado pelo Jimmy Page, foi cabeça do Jimmy Page, ele arranjou o disco, aquela versão, e ele toca no disco também. Curiosidade, tá vendo? Ele foi chamado para tocar um estoque com o Joey Cook, ele não dava fazer uma turnê, porque o Led Zeppelin tocava de estoque, mas eles queriam dinheiro, então era garantida a turnê deles já nos Estados Unidos com dinheiro. Então não deu para ele dar uma canja com o Joey Cook, tocar com o Joey Cook, a música que ele gravou. Ele gravou várias músicas naquele disco, mas o produtor é ele, do disco. Gurizes, imaginem, né, Led Zeppelin e Joey Cocker juntos no mesmo palco, o que ia ser? Mas eles tocaram em muitos festivais, né? Juntos, em outros festivais tocaram. Não tão famosos, né? Janis Joplin também tocou com eles. Robert Plant também seguido fala que a Janis Joplin era a madrinha dele. Isso. Então teve essa coletividade, essa parceria nos anos 60, né? Karina, a sorte daquela galera que tinha 20 anos e viu aquilo tudo a começar. Imagina. É interessante, né? Imagina só no festival lá que tinha Janis Joplin, The Doors, o Hendrix, o Led Zeppelin, né? Imagina todo mundo. Começando em 67. Imagina como é que é. Começando em 67, Monte Rei Pop, o Destoque 69, aí vem o Texas Pop Festival, Ilha de White. Cara, são privilegiados quem viu isso aí. Não, com certeza. Isso aí não foi a mesma coisa que ver Michelangelo construindo lá, a Pietà, a Capela Sistina, algo assim, isso. Né? Isso. Então, isso aí, nada por um acaso. Quem ia ser o vocalista do Led Zeppelin ia ser o Terry Reid, que o Jimmy Page, quando o Yardbirds estava no filme, acabou, ele estava com um contrato na mão, ele e o Peter Grant, ficou para ele o Yardbirds, né? Assim,
porque ninguém queria mais tocar. Aí veio o New Yardbirds, aí ele recrutou. Então ele já chamou o John Paul Jones, já tocava com ele no estúdio. Que eram eles eram muito amigos, por sinais, né? Tanto eles trabalhavam muito junto no estúdio, eles tinham uma sintonia muito junto, os dois. E inclusive, também gravou no Rolling Stones, né? No Satanic Majesty, né? O John Paul Jones. Aí a She's a Rainbow. A She's a Rainbow, essa música fabulosa. Para quem está chegando agora aí, no Entrevistas de Atitude dessa terça-feira, estamos aí com os meus convidados queridíssimos. Então, Pablo aí da Nuke Produtora, aí de Vacaria, Press Led Zeppelin, banda essa que vai tocar, então, em Caxias do Sul na próxima sexta-feira, em Caxias do Sul, e no Salt Pub em Vacaria. O que nos interessa aqui é o show de Vacaria, tá? Depois a gente faz o serviço pro show de Caxias, né, Pablito? Mas e também tem que ter também Caxias, o pessoal que não vem, né? Claro. Muita gente então, de fora vai vir nesse show aqui em Vacaria também. E conosco também aí, diretamente do Rio de Janeiro, uma satisfação aí enorme para todos nós aí, o Lula Zipiliano, presidente do fã-clube aí do Led Zeppelin no Rio de Janeiro. Então, deixa eu só completar essa história para você, Cariana, para vocês, né? Você deve saber, vocês, Led Zeppelin. Então, o seguinte, aí ele queria um vocalista com a voz assexuada, tipo Rod Stewart, por causa do Jeff Beck Group, né? Aí eles chamaram o Terry Reid, era um músico conhecido da Inglaterra. O cara falou, pô, bicho, olha só, não dá não, eu já assinei um contrato. Mas tem um cara lá, tipo assim, um caipira, né? No norte da Inglaterra, que ele canta pra caramba, ele canta numa faculdade. Aí o Plant foi lá, né, de limusine, o Jimmy Page já era famoso, marcou com o cara, vou ver um show teu. Aí foi lá com o Peter Grant e ficou assim, ó, caramba, que vozeirão é esse, cara? Aí o cara ficou uma semana e aí, foi aprovado. A gente gostou dele, mas vamos dizer que... Vamos ver, tem outros aí. Aí chamaram ele lá, chamaram ele e falaram assim, preciso de um baterista. Aí ele indicou o amigo dele que não queria mais tocar bateria, que era nada mais, nada menos John Bonham, que abrigou o Robert Plant. Porém, tem uma história nesse meio tempo aí, né? Bom, é que agora vem surgindo as ideias, né? No decorrer, inclusive, no decorrer, inclusive, da carreira do Led, o John Bonham muito se comparou a um outro grande batera que foi o Peter Green, né? Ele viu aquele cara tocando assim, disse, quer saber, eu vou tocar melhor que esse cara. E aí o que ele fez? Ele começou, então, Rafa Atuade, né? Me corrigir, caso eu esteja falando algo a mais aí. Então, Bonham começou a tocar nada mais, nada menos do que com 2 baquetas. É isso? 4 baquetas. 2 baquetas ao todo, né? 4 sticks, 2 baquetas, né, em cada mão. Não, mas ele falava, o John Bonham falava que era o melhor imitador de Keith Moon do mundo, para você ver a admiração dele pelo Keith Moon. Mas a diferença do John Bonham é que ele tinha mais técnica. Ele dava porrada nos bumbos, nas coisas, sem levantar o braço. Você vê que ele não levanta o braço, nos punhos. E a rapidez dele. Jimi Hendrix, quando viu tocar o John Bonham, falou, pô, esse cara tem um coelho nos pés. Rafa, qual é a técnica que tu usa até então para chegar o mais próximo possível de Bonham? Eu sou baixista. O baterista não veio hoje. Cadê o baterista da banda, meu? Nós falando aqui... Não veio. Borra é cachaceiro. Não, mas ele queria estar aqui, mas ele não conseguiu vir hoje aí. Ele sai tarde lá do trabalho dele, ele não consegue vir. Mas, é praticamente a mesma técnica, é a força. Mas ele tem o mesmo pedal também, o Speed King, né? Tem um pedal da marca Ludwig, chamado Speed King, né? Que ele tem uma articulação dele que é diferente, e ele usa o mesmo, né? Inclusive faz o mesmo barulho, né? Da Cincy, faz o mesmo barulhinho aquele da Cincy ali, né? A Cincy of Love You tem aquele barulhinho da mola do pedal, né? Rangindo, né? Parece que é vocês prestarem atenção, vocês conseguem ouvir o barulho da mola enferrujada, né? Exato, aliás, no meio da gravação, isso aí tem que ouvir, tem que pegar um bom fone e ouvir isso aí, né? E como o assunto aqui tem sido, além de Led Zeppelin, mas o cara principal é o Jimmy Page,
Bruno, agora o bate-papo é contigo, chega mais aí. Qual é a preparação até então? Conta um pouco aí, desde da guitarra, os trejeitos, a vestimenta, a seriedade de Jimmy Page, aquela potência no olhar que até então Jimmy Page tem até hoje. Boa noite. Boa noite, certo? Boa noite para a galera. Bom, é uma tarefa árdua, mas honrosa, né? A gente está fazendo assim, esse trabalho aí, né? O Page é uma influência, assim, para mim, na minha vida, desde antes da guitarra. Meu pai é um grande fã, né, de Joey Cocker, então tipo, eu ouvia Jimmy Page e nem sabia que estava ouvindo Jimmy Page. A questão, assim, né, sobre interpretar, né, o Jimmy Page no palco, tanto musicalmente quanto visualmente, é um baita desafio, né? Um baita desafio, porque não é simplesmente tu tocar, né? Como a gente estava falando ali, não é simplesmente tu executar uma nota. Toda uma intenção, tem toda toda essa interpretação, né? Que não é uma coisa assim, que não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa assim que a gente fala muito e tem assim, o Jimmy Page, ele sofre um preconceito, né? Nos shows ao vivo, assim, que os guitarristas mais técnicos, assim, eles falam que ele é um cara desleixado, né? Tipo, que erra alguma nota ali, que erra, sei lá, alguma execução, não é clara a execução em algum ponto. Mas só que os caras não compreendem, né, que tudo faz parte ali de um todo, de uma sensação, da ferocidade que ele ataca ali a guitarra, o sentimento que ele exprime ali. Às vezes, quando tá ali, né, exprimindo-se uma emoção, as palavras às vezes não saem do jeito que tu né, quer, porém, assim, tu tá passando aquela sensação. E isso aí é o que a gente preza muito, né? Não é assim exatamente assim, somente, né, uma execução, uma reprodução do que está no disco, né? A gente tenta trazer toda aquela atmosfera, seja tocando, né, que é obviamente o principal, né, o nosso principal foco, né? Mas daí tipo, a gente começou também a trazer, desde aí de 2017, a questão do visual, né, tipo, da roupa. Eu fiz ali o Dragon Suit, né, o terno ali de dragão ali que o Jimmy Page usa ali em 7.5, né, que foi bem trabalhoso, né, eu mesmo fiz a parte, né, dos desenhos ali, né, isso aí, assim, vem da vontade de exprimir, né, exatamente como é trazer a sensação do show, né. Assim, a questão musical, tipo, cara, muito estudo, até hoje eu aprendo coisas e vou aperfeiçoando. A gente está sempre escutando novidade. Cada versão, os discos ali estão definidos, mas tu vai escutar os shows, os registros oficiais e os bootlegs, né, os registros não oficiais, cada vez mais tu descobre coisas novas. As músicas ali não eram meras reproduções do disco. Era como o Jimi Hendrix também passava isso aí, né? O ao vivo, ele tem que ser uma experiência única. É diferente de sentar ali e degustar um disco, né? Ali é uma sensação ao vivo, ser uma sensação indescritível e única. E é isso aí que a gente tenta passar, né? Bruno, o Page falou uma vez, pode reparar, o Deep Purple fazia uns improvisos, mas era ensaiado. O Jimmy Page não, ele pegava a música, não falava com ninguém, ele começava a improvisar sem ensaio, sabe? No meio do show, e a banda ia atrás, ele se garantia que tinha um John Paul Jones, então, ele tudo improvisava. Ele falou para mim assim, eu nunca gostei de repetir a música no estúdio, eu gostava de inovar, tocar uma nova música em cima da música, fazer uma música ao vivo. Por isso que ele errava, porque ele estava fazendo reconstruindo uma música ao vivo ali, uma versão que ninguém ensaiou,
e a banda vinha atrás dele. Entendeu? Arriscada, né? O se arriscar, né? Tu tá ali no limite ali, né? Do erro, né? Se tu, tá? E tá tudo bem errar também, faz parte, né? Eu acho que isso aí, esse aí que é o charme do som do LED, né? Tem o erro, mas nem por isso os caras deixam de ser geniais. Acho que muito contrário, né? Tem erro que chega a ser gostoso de ouvir, que fica melhor do que a chatice do igualzinho ao CD, igualzinho ao vinil, entendeu? Exato. Não, e também, assim, né, como eu falava ali, tipo, do conceito, assim, né, entre aspas, né, que o Jimmy Page tem, assim, sofre, né, quanto aos os guitarristas mais técnicos, né, essa galera do metal, enfim, outros estilos, né, que é, tipo, de tocar tudo certinho. Só que, assim, eu já vi muito cara, assim, tentar tocar LED, caras técnicos, caras, assim, guitarristas respeitados aqui no Brasil e fora, os caras suarem horrores. Horror para chegar num ponto que eu acho que tem que melhorar muito ainda. Para chegar no ponto que eu quero. E detalhe, o disco, o Lula, me corrige aí, Lula. Disco LED 1, Robert Plant, 19 anos, Borra, 21, eu acho que o Page tinha 24, 25, não é? Mais velho era o Jimmy Page. O Jimmy Page nasceu em 44, né? 9 de janeiro de 44. O John Paul Jones, 3 de janeiro de 46. Aí veio o Plant era mais caçula, mas no mesmo ano. O John Bonham, 31 de maio de 48, em Birmingham. E o Robert Plant, 20 de agosto de 48. O Robert Plant foi expulso de casa, só para acabar aquela curiosidade, aos 17 anos, por matar a aula. Ele é professor de história. Matar a aula. Aí o John Bonham era casado aos 17 anos e abrigou o Robert Plant. Ele era amigo. Robert Plant foi padrinho de casamento do John Bonham, padrinho do Jason Bonham, padrinho de casamento do Jason Bonham. Então, uma curiosidade aí, só para eu finalizar esse lance da curiosidade, que eu fiquei reparando que o número 4 no Zeppelin é muito... Olha só, galera, o número 4. O Robert Plant mandou 40 telegramas para o Jimmy Page para ele aceitar entrar no Led Zeppelin. Usou até chantagem emocional. Porque o John Paul Jones, cara, o John Paul Jones era muito família, entendeu? Ele queria ser fazendeiro. Ele eu não quero ficar longe da minha família. Ele, pela nossa amizade, por favor. Foi quando ele aceitou. O disco são 4 componentes, né? O Led Zeppelin 4. O único ano que o Led Zeppelin tirou para tirar férias foi o Led Zeppelin 4. Olha só. Led Zeppelin 4. O Led Zeppelin acabou no dia 4 de dezembro, oficialmente, 4 de dezembro de 1980. Quando o John Bonham morreu, asfixiado pelo próprio vômito, né, foram cerca de 40 doses de vodka com suco de laranja. E o disco mais famoso do Led Zeppelin, mais vendido, é o Led Zeppelin 4. Eita! É muito cabalístico. Depois de tudo isso, amanhã mesmo eu vou jogar no bicho, né, cara? Não, mas reparou? 4 é muito presente. Caraca. Sempre me chamou a atenção. Entendeu? E então é isso. Então, por isso que o Robert Plant, ele sempre relutou em voltar a ser o John Bonham. Ele fala, cara, ele falou para mim isso. Já falou para outros, a magia dos anos 70 acabou, não tem nada a ver. Deixa o Zeppelin viril, novo, a imagem do Zeppelin, para que voltar? A magia dos anos 70 acabou. Ele falou, o The Who tá aí, mas não é aquele The Who. O Deep Purple tá aí, mas não é aquele Deep Purple. Dinheiro por fama? Não quero. Eu quero o Led Zeppelin lá no auge. Como ele acabou, jovem e viril. Essa é a imagem que você quer. Pablo, gurizes, vocês concordam com essa opinião aí do Lula? Com certeza. Com certeza, né? Inclusive, como é que os shows deles eram 3h30, 3h45 de duração. As músicas... Em 79, eles enxotaram. Aí eu lembro que chamavam eles de os velhos hippies, né? O The Clash, o Sex Pistols. Aí depois perguntaram ao John Lydon, por que vocês não gostavam do Led Zeppelin? Não, ele falou, não,
Eu amo Led Zeppelin, mas que é manchete melhor do que falar mal de uma banda maravilhosa, aí a gente toca nos hards, entendeu? Então eles enxugaram. Só que o Robert Plant fala, cara, a magia acabou. Você vê, os Stones toca música aí, toca só o passado. Se lançar música nova, ninguém quer escutar. O Rolling Stones está fazendo 60 anos aí, né? Exatamente, entendeu? Você vai no show do Deep Purple, ninguém quer escutar música nova, nem quer escutar as músicas antigas. E o Plant não quer voltar sem o John Bonham. Ele fala, sem John Bonham não há Led Zeppelin. O pulmão do Zeppelin. Eu quero olhar para trás e ver meu amigo. Não vou ver. É como voltar para ex-esposa. Ele fala. Aí, galera! Entrevistas de atitude, rolando por aqui hoje na presença aí da Press Led Zeppelin, Pablo Danuto, produtor, e Lula Cepeliano, presidente aí do fã-clube do Led Zeppelin no Rio de Janeiro, dando a honra, dando a graça aí você. Eu tenho certeza que você que está aí nos escutando nesse exato momento, muita coisa até então você não sabia em relação a Led Zeppelin. Lembrando que esse final de semana, sexta e sábado, os gurizes aí de São Leopoldo sobem a serra, vão fazer aí 2 apresentações aqui, para os lados de cá, e o Pablo vai fazer o serviço. Então, Pablo, serviço de Caxias e Vacaria, por favor. Vamos deixar primeiro o serviço de Caxias ali para a gurizada do Presence, que essa eu não estou fazendo a produção, estou fazendo só a de sábado. Aí passamos primeiro de Caxias, que é na sexta. Vai, Rafa. Rapidamente. Então a gente toca no Pub Velho Louco, em Caxias do Sul. O bar abre as portas ali pelas 21 horas, né? Ingresso vai ter no local, né? R$20, mas a gente também está vendendo antecipado, né? R$20 no Pix, no número 51-980-192-258. Faz assim, ó. Rafa, digita aí e eu deixo anexado aqui a galera. A gente vai colocar aqui nos comentários aí. Então, sexta-feira, 21 horas, Pub Veio Louco de Caxias do Sul. Agora e depois sim, a gente parte para Vacaria. Ô, gurizes, quando vocês saírem de Caxias no sábado, aproveitem e passem aqui para as bandas de Antônio Prado e Pi e me dê uma carona. Vem pro Rio, Karina. Karina, vem pro Rio. Vou. Aliás... O disco voador do Led Zeppelin. Vem pro Rio comigo, eu vou te levar para os lugares aí para se amarrar. Pode ficar tranquilo. Olha aí, ó, viu? A noitada no Rio é comigo. Olha aí, ó. Viu só? Grande. Muito bem, não. Em breve pretendo conhecer Rio de Janeiro aí, com certeza. Aliás, eu tenho que mandar um super abraço aí pro Otávio Rocha, da Blues Etílicos. Meu amigão. Eu tenho que agradecer ele, inclusive, que fez essa ponte aí, mandou contato para fazer esse intermédio do bate-papo aí com o Lula. O Otávio pede 1000 desculpas, mas até então ele iria participar da nossa live, mas a Blues Etílicos aí tá em ensaio. A Blues Etílicos, inclusive, que me concedeu uma belíssima entrevista semana passada. Tu confere esse bate-papo lá no meu canal do YouTube, tá lá, Atitude K, tem a primeira e a segunda parte, foi sensacional. Cláudio Pedra e também Flávio Guimarães. E depois de acabar o ensaio do Blues Etílico, ele vai direto pro Clube do Blues, lá pro Mississippi, tocar. Viu só que massa? Olha aí, ó, as coisas acontecem aí, como as coisas estão voltando a acontecer, em especial aqui a Serra Gaúcha, né, Pablo? Eu espero que esse retorno aí, em especial dando pontapé inicial com a Presence, outros tantos venham, porque, como eu disse no início, a gente está sedento aí por um bom espetáculo sonoro. E também tem que agradecer também o Salt Pub, em especial de Vacaria, né, que abraçou essa causa. Ó o Black Dog se manifestando aí de novo. Pablo. Ele tá do lado, né? Manda Tá aí do ladinho, viu? Pablo, manda um abraço aí, então, para toda a galera do Salt Pub e agradece, cara, porque... Em especial, o estilo rock and roll, tu sabe o quão difícil, né? Quando a gente vai oferecer o nosso produto em especial... é tipo um exemplo. Tô a fim de
fazer um evento, aí a gente coloca tudo esmiuçado, bonitinho, lindo e maravilhoso. Aí quando a gente vai falar do gênero em especial, o pessoal parece que se retrai, né? Fica um pouco assustado. Então, ok. Hoje a gente, querendo ou não, o rock and roll é um gênero em baixa, né? Se tu for ver, assim, as casas que trabalham, por exemplo, que nem o Soul Pub, que trabalha só com rock and roll, né? É nicho, não tem, né? E a gente trabalha com esse nicho e a gente sabe que é um público fiel, que é um público que vai nos eventos, que gosta, né? Não é à toa que praticamente zerou os ingressos aí que a gente fez. Vai estar esgotando agora entre amanhã até no máximo sexta-feira já está esgotado. E daí eu vou passar o serviço agora de sábado. Então, sábado, no Soul Pub aqui em Vacaria, Presence Led Zeppelin. Portas abrem às 18h30, o show começa às 22 horas, 22, 23 horas, por aí começa o show. Os ingressos ainda estão disponíveis, tem poucos ingressos, estão disponíveis ainda pelo WhatsApp ali, que eu vou deixar nos comentários ali também. Quem quiser pode me chamar ali, que a gente ainda consegue alguma coisa de entrada. E na hora provavelmente não vamos ter entrada. Se tiver, vai ser bem pouco, 10, 15 pessoas no máximo, assim. Então, garante o ingresso para não perder o show, né? Esse reinício aí da Nuke Produtora aí, primeiro evento no Soul Pub de bandas, né? Para a gente conseguir fazer essa parceria de novo e trazer outras bandas mais para frente, fechar pelo menos uma festa por mês com uma banda de fora, assim, com o calibre do Presence, né? Com certeza. Tá de parabéns mais uma vez aí, Pablo. Sabe que estamos juntos sempre aí. Guerreiro sempre. Matheus, chega mais. Oi, aí, boa noite. Ei! O Matheus é a voz da Presence. Agora, tem alguma curiosidade especial aí, só para dar um nicho para a gente conversar aqui com o Matheus, Lula, em relação a Robert Plant? Então. O Robert Plant operou a garganta 3 vezes naquele filme The Song Remains the Same, porque eles não gostam daquele filme, eles detestam. Né? E o filme que eles queriam que entrasse no cinema é o da turnê do Yakult, mas eles falaram que o Led Zeppelin no cinema não conseguia, porque era quadrofônico o som para aquela e eles comiam. Então botaram aquele filme que a gravadora queria, aquele vácuo de espaço em 7.6, aí filmaram um pouco da turnê de 7.3. E o Robert Plant, se você reparar, ele entra em rock and roll meio frio, meio baixo. É porque ali tinha operado a garganta. Ele cantou, o Robert Plant teve um show em 69, que o microfone não funcionou, ele cantou o show todo, com John Bonham na bateria, sem microfone, todo mundo no teatro escutando. Caramba! Matheus, em algum momento, em pleno show, algum espetáculo, chegou a ter aquele, meu Deus do céu, posso ficar sem voz? Não em um, como em vários. Isso é normal. Led Zeppelin, querendo ou não, o Plant, ele era um cara fenomenal, né? Porque ele exigia, acho que quase 100% da voz dele. Ele era muito visceral cantando. E eu tento fazer uma imitação, né? Mas o cara tinha algumas partes que ele realmente ele chegava para representar, né? E vários shows, assim, eu chego no final, às vezes eu tô curtindo lá na empolgação, mas eu tenho que me ligar porque vamos dar uma segurada aqui, né? Não sou o Plant, então daqui a pouco fica sem, né? Mas o cara era fenomenal. Até a gente fala para ele, né? Para ele estar bastante assim a turnê de 75, né, de 77, porque aquilo que a gente escuta de 73, aquele On West Ball, 72, ele está no auge. Ali é o auge dele, 7.2, ali é o auge do Plant. Então, aquilo ali, se quiser escutar o que era realmente o Led Zeppelin, é 72, 71, Live BBC ali também, ele tá estourando também. E depois ele vai decaindo. Eles também, o Lula falou. É só reparar que depois, quando eles gravam um LP, que
o quinto disco do House of the Holy, a voz do Plant já não está mais a mesma. E uma curiosidade, o Led Zeppelin 1 foi gravado ao vivo em 36 horas. Ao vivo no estúdio, em 36 horas. Pago pelo seu Jimmy Page. Debochado, né? Que deboche. Toca na cara de todo mundo que são bons, né? E aquele detalhe, né? Tudo com 19, 20 anos, 25 anos, né? A maturidade musical dos caras era incrível. Coisa absurda, né? Ô, Matheus, a perguntinha clichê, né? Qual é o som que tu detesta ter que cantar, mas tem que estar no repertório? E qual é a música que tu mais adora até então, mas de jeito nenhum não tá no repertório? Obviamente deve ter essas duas situações, né? O que vocês falam? Tem mais. Que detesta é impossível. Não, claro. Não, detestar é bom de falar, mas Aqui tu menos gosta. Né? Aqui tu menos gosta de cantar, já tá de saco cheio. Não, pior que é interessante sempre quando tu vai cantar de novo, tu vê qual é a dificuldade da vez, né? Eu acho que pro cantor a maior dificuldade é o ambiente que ele tá. Então, se é um ambiente muito, muito frio, às vezes certas músicas soam diferente, né? A tua voz tá diferente por causa do ambiente. Mas teve músicas que a gente demora mais para aprender. Eu até hoje estou aprendendo Cashmere, por exemplo. Os guris ficam me enchendo o saco ali. O tempo da Cashmere, meu. O tempo. É na caixa. Pá! Daí tá, tudo bem. Mas eu lembro que a gente demorou bastante para... Um som que eu gosto muito de cantar, a gente demorou bastante para fazer, foi o Aquiles. Aquiles a gente demorou muito tempo para fazer, e quando saiu, é o nosso som mais legal, assim, é o que eu mais curto tocar hoje em dia. Faz tempo até que a gente não toca, mas, né? Olha aí, quase o setlist é tu, né? Eu não sei, eu tô largando a morta aqui, né? Mas tudo bem. Mas, sei lá, aquele Let's Stand é do LP Presence. Aliás, esse LP ele gravou todo na cadeira de roda. O Robert Plant. Ele sofreu um acidente, ele e a família, ele quase partiu. Quase que a mulher dele morre. É engraçado, eles estavam no carro da esposa do Jimmy Page. Ela não sofreu nenhum arranhão. A mulher ele se quebrou, né? A mulher do Robert Plant teve que ir às peças. Por isso que ele tocou nesse tributo ao Atom Heart 1. O cara mandou vir um helicóptero para levá-la para ser operada, acho que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, às pressas na Grécia. E ele ficou na cadeira de rodas. Então ele gravou esse disco, o Presence, e aquele Let's Stand, ele falou que somente ele e o Page sabiam desse segredo. Mas eu vou explanar, porque eu sei que ele me contou, porque era a última, ele já estava de saco cheio das estripulias do Jimmy Page com a heroína, com o caramba, então era a última tentativa. Como ele é professor de história, ele botou aquele dele, a última tentativa, entendeu? E na turnê do Led Zeppelin do Presence, em 77, ele ia subir para o palco para cantar em abril, o filho dele morre aos 5 anos, uma doença estomacal. Aí, por isso que o Robert Plant, gente, fala assim, o pessoal fala, o cara não quer voltar para o Led Zeppelin, além dele perder o melhor amigo dele, que ele se sente culpado, que ele fala, eu que insisti em botar o cara, perdeu o filho dele de 5 anos, isso de 7,5 para lá, né? Quase ficou paralítico, quase perdeu a esposa. Tu imagina na cabeça do cara recordar tudo aquilo quando ele estiver num palco com o Led Zeppelin. Então, assim, fãs de Led Zeppelin, pelo amor de Deus, parem de culpar, de jogar pedras em Jimmy Page, em Robert Plant, em John Paul Jones, em relação ao retorno de Led Zeppelin. Não há possibilidade alguma, deu. Tá? Esse retorno foi lá em 2012, onde o Lula esteve presente. 2007. 2012 foi o show do Robert Plant em Porto Alegre, Não, eles tocaram por um tributo beneficente em agradecimento à esposa do Atom Heart 1, porque ela fez isso pela mulher do Plant. Então foi em agradecimento. Eu estou falando que em 2012 o Robert Plant esteve em Porto Alegre e vocês foram, gurizes? Vem cá, vocês foram? Era muito novo. Que é isso? 2015, foi a última vez que o Plant esteve aqui, foi em 2015. Teve em 2012 e 2015. Foi a última vez que o Plant esteve aqui no Brasil. Muito bem. Algumas das curiosidades que estou conferindo, então, na edição do Entrevista de Atitude dessa noitada de terça-feira. Cadê meus apoiadores?
Eu aprendi bastante hoje, hein? Olha, Pablo. Muita coisa que eu não sabia. A gente está aí, então, no oferecimento de Mecânica MV, que conta agora, então, com o serviço de geometria, Alessandro Brave, artes marciais de Kickbox, boxe defesa pessoal, condicionamento físico puro, BMB, há mais de 20 anos aí, onde você conta com profissionais qualificados para criar a sua marca, embalagens, campanhas publicitárias, Imobiliária Marim, a Imobiliária Marim aí está há mais de 20 anos no mercado, no coração de Antônio Prado. Segue lá no Instagram, @Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Casinha de varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiutim, Bento Gonçalves, e H2 Físio, que conta, então, com musculação funcional, dança, natação e um montão de coisa legal. Eu quero aproveitar aqui, falar mais uma vez que a gente está na presença, então, de Pablo, da Nuke Produtora, diretamente de Vacaria, os gurizes da Presence, Led Zeppelin. Os gurizes estarão, então, fazendo show esse final de semana, sexta em Caxias do Sul, no Pub Louco Velho, e no Salt Pub em Vacaria, show a partir das 22 horas. E também conosco aqui o Lula Cepeliano, ele que é presidente do fã-clube do Led Zeppelin no Rio de Janeiro, aqui no país. Deixa eu aproveitar aqui e fazer já o merchan da minha próxima entrevista, que é o Daniel Christian. Sim, o senhor Daniel Christian comentou aí pra gente vida longa rock and roll, inclusive na próxima terça-feira, como eu havia dito no início, falamos já de Beatles, com a galera do Beatles no acordeon. Já falamos, então, de Rolling Stones, né, com a banda do Paul James, do Rick Bernardes, que é a Rolling Stones. Stones Blues Band, essa é. A Rolling Stones é outra. Hoje falando, então, de Led Zeppelin. E na próxima semana, então, saberemos muito mais e os segredos de Jim Morrison with the Doors, com Daniel Christian e a Roadhouse Band. Será, então... Adoro. Aí, ó, viu? Será, Eu então... amo The Doors, eu amo The Doors. Robert Plant é fã do The Doors. Assunto para semana que vem, Lula. Assunto para semana que vem. Eu te aguardo na entrevista da semana que vem. Hoje, ainda falando de Led Zeppelin, para as considerações finais. Aliás, como eu disse, muita coisa que eu aposto, tenho certeza que você aí que está nos curtindo não sabia, não tinha nem ideia em relação a um pouquinho do mundo zeppeliano. Eu só tenho a agradecer aos gurizes da Presence. Nos vemos aí no próximo sábado em Vacaria, tá? Façam um convite aí para a gurizada, gurizes. Bom, mais uma vez agradecer, né, o Pablo aí pela confiança, né, cara? E antes da pandemia, nós éramos o primeiro show e depois de 2 anos, pós-pandemia, a gente tá aí, né? Valeu, Pablão, aí, ó. Isso aí é muito parceria mesmo. Confiança. Agradecer a todo mundo aí. Agradecer também, prazer em conhecer o Lula aí, né, cara? Nosso representante aí no Brasil, aí, como a gente sempre fala e sempre agradece a todo show, a toda cerveja que a gente toma no show, a gente sempre agradece. Vamos agradecer aos velhos, que é uma maneira carinhosa que a gente chama o Jimmy Page, o Robert Plant, o Paul Jones e o Bono. Então, sempre agradecendo os velhos a cerveja aí, porque se não fosse eles, nada disso teria acontecido, né? Só agradecer aí também, Karina, para ti também, pelo espaço aí, pelo tempo. Muito obrigado também, né? E essa retomada seja um sucesso aí para todo mundo. Para todos nós. Para todos nós. Isso aí. Pablo, querido. Então, eu queria agradecer aí você, né, Karina, sempre aí ajudando aí nos eventos aqui em Vacaria, dando essa força na divulgação, né? Pedir pro pessoal seguir lá a Nuke Produtora no Instagram, segue também lá a Presence, né? Eles estavam mostrando os copinhos ali, eu pedi para eles trazerem já na data de Vacaria, vai ter lá no caixa, lá na lojinha, lá vamos fazer uma lojinha, vender camiseta, vender copinho. Traz um para mim. Traz um para mim de presente, tá, gurizes? E agradecer o Lula aí, né? Uma enciclopédia humana aí de Led Zeppelin, aí vários conhecimentos, massa, a troca de experiência aí foi legal hoje. E é isso aí, eu espero todo mundo sábado lá, vai ser mágico o negócio, vai ser para botar o pé no chão e dizer voltamos, vai ser legal, espero todo mundo lá sábado.
Lula Ziviliano, satisfação enorme. Tá? Poxa, eu quero agradecer a vocês todos, desejar sucesso sempre para vocês aí, todos vocês, e pela oportunidade, tá? E eu quero só dar um recado aqui. O meu amigo Leandro Souto Maior, através dos meus relatos com o Jimmy Page, dos meus encontros, ele resolveu escrever um livro. É a primeira biografia de um artista no Brasil, num país. Jimmy Page no Brasil. Tá? Eu encaminhei a ele, tipo assim, fui um mentor. Ó, entrevista fulano, Frejá, tem entrevista do Frejá, das pessoas que tiveram com o Jimmy Page. Ele foi em Chapada Diamantina, falou com a Jimena, falou com a Ana Capaldi em Londres. Então, esse livro conta as passagens do Jimmy Page no Brasil, do escritor Leandro Souto Maior, também guitarrista da banda Fuscas e da Casa Beatles, Biscom de Mauá. Então, gente, só agradecer, tá? E amem o rock and roll na paz e amor. Só a música salva. Viva o mês das mulheres todos os meses. Karina, parabéns, tá? Conduzir belíssimamente esse programa. Sem as mulheres, o rock and roll não existia também. Que lindo, adorei! Para elas. A minha deusa, Janis Joplin, a minha deusa, o Robert Plant, bota lá em cima, que ele era a Janis Joplin de calça comprida, era o Robert Plant. Subia no agudo e descia com a suavidade. E só isso foi a Janis Joplin. Só não, muita coisa, a deusa. Ai, peraí, que chegou alguns recados aqui, eu preciso dividir aqui com vocês. Aí, ó, sou grato por ouvir e ter informações jamais imaginadas. Gratidão. Mandem um abraço aí pro Antônio. Tá acabando, seu Joy. Aliás, mais uma vez, graças pelo lindo espaço. Olha aqui, guris, aqui a linda mandala do meu querido Joy. Cadê que tem aqui, ó? Onde ele tá? Ah, daí, ó. A mandala ali, ó. Hoje eu fui protegida por sua mandala, ultra mega multicolor, né? Kisses, baby. Tá, olha aqui, ó, gurizes. Rapidamente aqui. O Nassib aí do São Patrício. Um bar muito legal também aí em Caxias do Sul. Tá acompanhando a gente aí e pediu, Karina, dá um toquezinho aí. Sim, a gente dá, obviamente. Vai ter o Dia de São Patrício, tá? Vai ser, então, comemorado agora no dia 18, né? 17 de março. Vai ser... Não. É muita informação aqui. Vou matar o Nassib. Lá em Caxias é dia de São Patrício a festa, né? Tá, achei aqui, ó. 20 de março, vai ser domingo, a partir das 15 horas, lá no São Patrício, tá? Patrick's Days. Pronto, feito o recado, dado o merchan aí. Tá, Nassib? Tá na mão. Mas vai antes do pub velho louco lá, ver os guris e tomar chopp verde. É isso aí, ó. Não, aqui tem, ó, tem espaço para todo mundo aqui. Então... Caxias sempre foi bom, cara. Terra dos gringos lá é fenomenal. É gente que sabe fazer festa, é eles. Não é tanto. Mas os caras são tudo loucos, são tudo muito gente fina lá. Os italianos são gente muito boa. Então tá, meus queridos, muito boa noite para vocês. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Lembrando que esse material... Onde é que tu vai, Pablo? O Pablo vai saindo assim de fino. Eu tava vendo a chuva ali, estava chovendo. Tu tava olhando a chuva se tava chovendo? Deixa eu pedi uma tele ali, daí não fui ver. Tá, a gente tá encerrando. Ô, gurizada, valeu aí mesmo a parceria, tá? Entrevistas de Atitude vai ficando por aqui. Lembrando que na próxima terça-feira o nosso assunto vai se jogar, então, no mundo do The Doors. Daniel Christian vai contar tudo pra gente, então. Gurizes, valeu aí. Lula, mais uma vez, beijo. Valeu mesmo, cara. Demais. Obrigado a todos pelo espaço. Adorei, tá? Falar de Led Zeppelin pra mim é muito bom. Olha aqui, ó. Faça uma pose aí que eu vou bater um print aí nosso, que eu depois vou publicar lá nas redes sociais, tá? Mandem um salve aí, gurizada. Aí, ó. Feito Carreto. Tá certo, gente? Boa noite e nos vemos, então, no Salt Pub em Vacaria, para quem é daqui, ou sexta-feira aí no Pub Louco Velho aí para ver e assistir de frente aí, matando a saudade
Presence Led Zeppelin. Ó, beijo para todos vocês. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu. Gente, muito boa noite. Valeu a parceria mais uma vez de todo mundo. Até terça que vem em mais uma edição do Entrevistas de Atitude.